Salve, salve nação, começando mais um vídeo aqui no Canto Rubro Negro e hoje uma entrevista mais do que especial. Eu estou com o nosso comandante aqui, com o Geninho. Mais uma vez agradeço o Geninho por ter aceitado o convite, muito obrigado, meu irmão. E vamos conversar, né? Então já deixa o like, se inscreve, você que ainda não é inscrito, espalha esse vídeo. A gente está aqui na quinta-feira, o Vitória joga no sábado. Eu já queria pedir, Geninho, para você já começar chamando a galera para o jogo de sábado, que é importante. Você falou na sua coletiva que a torcida é um fator determinante desde aquele seu time do Atlético Paranaense. Então, se você puder, por favor, já peço para começar. Bom, primeiro é um prazer muito grande estar falando com o torcedor do Vitória, estar participando desse bate-papo. É o que eu digo sempre, eu acho que o torcedor tem que ter a consciência da importância que ele tem para o clube, que ele tem para o time. Eu digo que o time precisa do torcedor quando ele está em dificuldade. É nessa hora que ele olha para a arquibancada, ele vê o torcedor jogando junto, ele vê aquela vibração positiva. Isso faz com que, às vezes, você tire forças de onde não tem e que, de repente, o resultado acontece até de maneira inesperada. Então, a presença do torcedor aqui no Barradão, nos ajudando, nos empurrando, nos incentivando, vai ser fundamental para que todos nós possamos atingir o objetivo que todos nós queremos, que é fazer com que o Vitória volte para o lugar que ele merece, que é primeiro galgar a Série B para depois tentar buscar o lugar na Série A. Excelente. Geninho, vamos começar com uma coisa que eu falo muito no canal e eu sempre deixo claro para todo mundo que está assistindo, porque a torcida hoje reclama muito de um tal modelo de jogo. E eu sempre falo, gente, modelo de jogo é conceito. Cabe ao treinador ele entender isso ou não. Inclusive dizem que o modelo de jogo foi colocado naquela época de 2019 e 2020. Eu sempre falo, gente, 4-3-3, 3-5-2, isso não é modelo de jogo, isso é um sistema e o treinador define o sistema com base no que ele tem na mão e do que ele entende que é melhor para a equipe. Você, Geninho, você chegou a ter acesso a esse documento do modelo? Esse modelo é algo impositivo, esses conceitos, né, por exemplo? Não tem uma imposição de maneira de jogar, de forma de jogar. Eu acho que isso é muito cíclico. Eu acho que cada treinador tem sua maneira de ver o jogo, tem sua maneira de postar a equipe. Nem sempre, às vezes, o treinador tem uma maneira que ele gosta de jogar e ele consegue. Porque eu disse que para você tentar colocar um esquema de jogo em prática, você tem que ter jogador com a característica para aquele esquema. Qualquer esquema funciona se você tem jogador que tem a característica que se você faz uma adaptação a esse esquema e se os resultados acontecem. Então, independente, são vários, né? Você pode, dentro do mesmo jogo, com os mesmos jogadores, mudar uma maneira de jogar. Vou te dar um exemplo, bem recente. Eu gosto de jogar no 3-5-2 porque as melhores coisas que eu consegui na minha vida como treinador, e foram várias, eu acabei conseguindo com o 3-5-2, as mais importantes. Eu usei o 3-5-2 a primeira vez que eu comecei, não fui eu que inventei, eu fui ver isso lá fora. Eu tenho a mania de vez em quando viajar, ver o que se faz fora do país, o que está sendo aplicado. E eu acabei utilizando, acho que eu e o Lazzaroni fomos os primeiros a utilizar. Eu utilizei o 3-5-2 no Paraná em 2000, eu fui campeão da Série B, usando 3 zagueiros no Paraná. No ano seguinte eu usei o mesmo esquema no Atlético Paranaense, eu fui campeão brasileiro, com um time que ninguém acreditava, não tinha nenhum craque. Em 2005, eu fiz uma campanha, eu fui terceiro colocado no Brasileirão, a 3 pontos do líder, com o Goiás. Nós fizemos uma classificação inédita para o Goiás, já direto em grupo de Libertadores, para a série de grupo. Eu saí fora do Brasil, eu fui campeão no Vitória de Guimarães, na Supertaça Cândido Oliveira. O Vitória de Guimarães tem 2 títulos, um deles conquistado por mim, usando 3 zagueiros. Eu fiz a tríplice coroa na Arábia Saudita com o Shabab, fui campeão da Copa da Confederação, Copa do Príncipe, Copa do Rei, usando 3 zagueiros. Claro que eu joguei muito em outro esquema, sei jogar em outro esquema, sei utilizar outro esquema. Eu já usei 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1, 4-1, 4-1. Dentro da necessidade, às vezes, e aquilo que o adversário lhe propicia, você pode mudar. Por isso que hoje o treinador tem a opção de fazer 5 substituições. Você pode iniciar o jogo de uma maneira, dentro daquilo que o adversário lhe proporciona, você pode abrir mais seu time, como você pode fechar mais seu time. Se você estiver se sentindo ameaçado com o risco de perder, você pode fechar teu time. Se você não se sentir ameaçado, você pode abrir teu time.
Então essa coisa de esquema é muito subjetivo. Eu acho que o que vale são os resultados. Eu tenho um conceito. Eu prefiro ganhar do que jogar bonito. Eu não quero dar espetáculo, porque eu disputo um campeonato de pontos. E para ganhar os pontos, nem sempre eu vou jogar bonito, nem sempre eu vou massacrar meu adversário. Eu jogo um futebol para buscar o resultado. E eu vou utilizar o esquema e aquilo que eu tenho que fazer no jogo para tentar conseguir isso. Você que está assistindo, eu sempre falei do modelo de jogo, que era algo que poderia ser um norte, mas cabe ao treinador se ele vai usar os conceitos. Por exemplo, do padrão que eu já vi aí ao longo dos anos, me pareceu que um dos conceitos era alargar o adversário, ter amplitude, isso vendo de fora. Me pareceu em alguns momentos também que um dos conceitos era ter ponta de 1 contra 1. Inclusive, aí eu que estou falando, em 2020 a gente tinha Vico e Alisson que me pareciam pontas muito mais construtores do que necessariamente pontas de 1 contra 1. E a gente acabou sofrendo um pouco, talvez até por característica da competição, né? Já que a Série B precisa de um pouco mais de profundidade, de um pouco mais de força. Então é bom para você que está assistindo ficar ciente que esses conceitos são relativos. Não, você citou num caso, você falou um 2020, né? Eu estou falando que hoje, se você for ver, talvez metade das equipes do Brasil joga com 3 zagueiros. Principalmente com o advento desses treinadores estrangeiros que vieram, os portugueses. Palmeiras joga com 3 zagueiros, Flamengo joga com 3 zagueiros, Atlético Mineiro joga com 3 zagueiros. As grandes forças no Brasil hoje jogam com 3 zagueiros. Né? Eu até brinquei com um amigo, eu falei, eu estava meio desatualizado, porque nós estamos em 2022, já começou a ser utilizado em 2021 com o próprio Jesus no Flamengo, que implantou às vezes o 3-5-2. Eu falei, eu estava meio atualizado, porque o que estão usando agora em 2021 e 2022, eu usei em 2001. Em 2000, quer dizer, eu estava 20 anos atrasado, acho que lá atrás, né? Então, eu acho que hoje a maioria das grandes forças estão usando os 3 zagueiros, né? Agora, é claro que o que faz a diferença, às vezes, em relação ao esquema é a qualidade do elenco que você tem na mão. Não é o esquema que ganha o jogo. O que ganha o jogo é a qualidade. Você pode, de repente, falar para o jogador, botar 11 e falar, joga aí, faz o que vocês quiserem. Se você tiver 11 jogadores de qualidade, 11 craques, eles vão ganhar o jogo. Você não precisa nem de treinador. Eles vão ganhar para você. Você citou num ponto que nós tivemos aqui alguma dificuldade mesmo. Quando eu estive aqui, era Vico e Alisson, os dois com o pé trocado, cortando para dentro, que acabou se tornando uma mania, né? Em certo momento, e se usa até hoje muito isso, os pontas trocados sem a profundidade. Eu acho que isso está sendo um dos motivos que o Brasil está tendo um pouco de dificuldade para voltar a ganhar um Mundial. O Brasil sempre teve jogador agudo de fundo, jogador que quebrava a linha, jogador que partia para cima, e hoje nós não estamos tendo muito desses jogadores. Os que aparecem, quando estão aparecendo, o europeu vem e leva embora. Vinícius Júnior, Rodrigo, Cebolinha. Os caras vêm aqui e pegam, porque eles não têm esse jogador lá fora. E o Brasil não está ficando com esses jogadores. Tá? Então, você vê, o Tite agora está começando, está tentando, trouxe Rafinha, que faz um pouco mais o canto, Vinícius Júnior, que faz o canto. Então você vê que hoje a seleção está tendo uma nova postura. Eu acho que o Brasil tem que voltar às suas raízes. Eu acho que o jogador que quebra a linha, o 1 contra 1, ele é fundamental dentro de qualquer esquema. Por isso que às vezes a gente usa o 3-5-2, porque como nós não temos mais o ponta, quem tem que fazer o papel do ponta é o lateral, o ala, o lateral de apoio. Muitos treinadores utilizam pelas beiradas, em vez de lateral, utilizam meias ou pontas, porque ele quer o jogo agudo pelo lado, que é o único lugar que ainda está aberto, né? Se fecha muito meia, que nem um funil. Então eu acho que a qualidade é que faz a diferença. Pô, excelente, e fica bem claro, Paulo vai ter uma pergunta justamente sobre essa questão dos 3 zagueiros, mas é importante a gente ouvir isso, porque eu já falei, a torcida reclamava muito de tá no estatuto do Vitória jogar com 2 pontas. Eu falava, gente, isso não quer dizer nada, depende dos pontas que você tem, claro. Depende da qualidade que você tem. Claro. Varia muito. E assim, importante, Genil, também falar Se eu isso. tivesse, por exemplo, no time de Vitória, Michael pela direita e Vinícius Júnior na esquerda, eu ia jogar com 2 pontos eternamente. Com certeza. Então, assim, é importante também que ele falou que a maioria dos times jogam com 3 zagueiros, às vezes 3 zagueiros não de ofício, mas de função. Você que acompanha as análises, você vê que muitas vezes, inclusive no time de Genil aqui em 2019, um lateral voltava para fazer essa saída com 3, um volante afundava um pouco nos zagueiros para fazer essa saída. Não, o 3 zagueiros, é o que eu falo, depende de treinamento. Você tem que ir treinando, você não pode chegar e fazer assim.
Ninguém é mágico. Quando você sai com a bola, os dois zagueiros do lado, eles viram volante. Porque todo mundo vai marcar um meio e ele tem um corredor para descer. Ele pode ir embora tranquilamente. Aí você segura com dois. Você atacando, você não precisa de ter mais do que dois zagueiros. Então um desses zagueiros pode se transformar em atacante. Você pode jogar só com 3 zagueiros. Esse volante aqui não precisa ser um volante fixo. Ele pode ser um volante que saia para o jogo. Mas é o que eu te falo, você tem que ter qualidade e característica para você encaixar a movimentação que você pede, né? Você fica retrancado com 3 zagueiros. Quando você coloca 3 zagueiros, você segura teus laterais e coloca 2 volantes na frente da tua zaga, ou até 3. Aí você faz uma retranca que dificilmente entra. Linha de 5 hoje é um problema. Eu já vi Mourinho fazer isso. Eu vi Simeone faz toda hora isso no Atlético. Ele usa uma linha de 5 e coloca 3 marcadores na frente e segura os laterais. Às vezes vai um lateral. Aí você fica fechado. Aí você joga numa bola esticada, num contra-ataque, num erro do adversário, numa bola parada. Mas quando você solta os 2 laterais, você tem 2, vamos colocar um centroavante, um de mobilidade, ou 2 de mobilidade, ou 2 centroavantes. Vamos pensar em 2 atacantes. Se você jogar com 2 atacantes, você chega com 2 laterais no fundo e 2 meias, você está chegando no mínimo com 6 em cima do teu adversário e mais um volante que vem por trás. Eu acho que você não precisa atacar com mais do que 7 jogadores, 8. E você fica protegido, porque você tem 3 homens, um faz a cobertura de fundo e de lado, de um lado, o outro do outro, e um faz a cobertura desses outros 2. Mas tudo depende de característica, tudo depende de encaixe, tudo depende de muito treinamento. No começo sempre vão acontecer erros, né? Então toda vez que você... Que nem nós estávamos... Vitória vinha jogando num esquema, desde o começo do ano. Um esquema que infelizmente para o Vitória não deu certo. Ele disputou um campeonato baiano contra equipes de qualidade inferior àquelas que nós vamos estar jogando na Série C, muitas delas, né? E não conseguiu resultado. Então, se eu venho aqui e continuo com a mesmice, para que eu estou aqui? Eu acho que você tem que vir e trazer alguma coisa nova para tentar fazer o Vitória seguir um novo caminho. Eu tenho utilizado 3 zagueiros, não posso te dizer se eu vou continuar com os 3 zagueiros ou até quando. Né? Até quando? Eu posso continuar um período até o Vitória se encorpar, até que os resultados começarem a vir. E a hora que o Vitória estiver postado, a hora que ele estiver jogando mais confiante, eu posso começar a abrir mão de zagueiro. Posso abrir mão de volante, de qualquer coisa, mas tudo isso tem um caminho a seguir. Eu tinha muitas perguntas aqui dos membros, mas Geninho matou já 90% das perguntas. A galera ia perguntar da influência que aquele time do Atlético Paranaense teve na sua carreira, e você já citou que foi um dos times que você foi campeão com 3 zagueiros. A galera perguntou se existiria a possibilidade de repente, numa organização sem bola, você colocar Matheus para o lado esquerdo e de repente liberar mais um ala depois na transição, enfim. Eu usei já isso no jogo. Porque o Matheus é um pecado, né? Um jogador da qualidade do Matheus e jogar ali. Mas de repente você pode, sem tirar um dos zagueiros, você puxa o Matheus e aí coloca um ponta, mais um atacante ali pelo lado, não precisa nem ser o ala. Porque com os 3 zagueiros, meus 2 alas, eu cobro muito isso deles. Eles são laterais do meio para trás, do meio para frente eles são pontas. E eles têm que entender isso, que do meio para frente eles são pontas. E tem que bater na Eles têm que dar o fundo. São eles que têm que fazer o cruzamento, eles têm que entrar na diagonal. A jogada pela esquerda pode ser completada pelo lateral da direita. O lateral da direita pode estar lá fazendo um cabeceio, o da esquerda do outro lado. Eles viram atacantes, né? Mas eu falo sempre, gente, precisa de um pouquinho de tempo para que... Sim. Porque tem jogador que nunca jogou nesse esquema. Sim. Então como é que você vai querer que ele faça em um jogo, 2 jogos? Vai demorar um pouquinho. Inclusive, teve um lance contra o Glória que acontece justamente isso. Uma bola de Yuri cruza e Alemão que finaliza. Então foi uma bola de um lateral para outro lateral chegar de... Pode acontecer porque os 2 são atacantes. Do meio para frente, os 2 são atacantes. E a hora que esses 2 alas, que eles são fundamentais no 3-5-2, eles pegarem o ritmo disso, eles pegarem a confiança para ir embora, fica muito bom porque fica difícil você marcar. Porque você começa a fazer 3 por 1 no lado. Você cai um atacante, cai o lateral e vem um meia jogar ali. É complicado, essa bola vira de lado, pega o outro lado solto. Mas tudo isso precisa de uma automatização, precisa de muito treino. É o que a gente vem fazendo aqui. Porque nós estamos, o torcedor tem que entender, né? A própria imprensa, né? Que às vezes analisa de uma maneira mais rápida, ela tem que entender que o Vitória está fazendo um outro time no meio do campeonato. Nós estamos trocando o pneu do carro com o carro andando. São 11 novos. E é difícil trocar pneu do carro com o carro andando. Então chegaram aí 10 jogadores, né? Que eu acho que podem nos ajudar bastante.
Então, eu acho que é o que eu falo, nós vamos procurar achar o melhor encaixe. De repente, a adaptação de alguém vem de fora, uns vão se adaptar mais rápido, outros vão demorar um pouquinho mais, um vai começar a render mais rápido, o outro vai começar a demorar um pouquinho mais. E a gente vai tendo que ir administrando isso para achar daqui a pouco o melhor time. A melhor coisa para o treinador é quando ele acha um time que ele pode falar, teoricamente, esse aqui é meu time principal, a base do meu time principal. E as minhas trocas imediatas são essas. Vai, é uma beleza, aí você não perde mais nem o sono, porque as coisas começam a acontecer de maneira natural. Antes de passar a palavra para Paulo, eu quero inclusive elogiar, porque a gente percebeu, tanto no jogo contra o Five, quanto no treino aqui que a gente viu, que era uma coisa que a gente reclamava muito, Gininho, que o Vitória não povoava a área. E a gente percebeu, com 5 minutos contra o Five, eu estava na TV Vitória, eu falei, tá chegando com mais gente. Tá no mínimo igualando o número de zagueiros que tem ali. Porque senão o lateral vai cruzar para um centroavante contra 3. Se ele cruzar para um ou para ninguém, não adianta ele ir no fundo. Eu digo sempre que o ideal é que você tenha sempre no mínimo 3 jogadores dentro da área. Um puxando o primeiro pau, um segundo e um entrando por dentro. E de preferência ainda chegando alguém no rebote. Isso é o ideal. 3 na área e um chegando. A hora que você conseguir fazer isso, a tua chance de fazer gol aumenta muito. Porque senão você vai criando e a bola vai ficar passando e ninguém vai pôr para dentro. Mudança de posicionamento de João Pedro com bola contra o Remo. Acabou caindo um pouco mais pela esquerda. Você observou nos treinamentos, talvez de repente uma bola longa mais interessante para aquele jogo? Como é que foi isso? Não, a posição do João vai depender muito da movimentação do meia ofensivo do adversário. Porque a função dele é neutralizar esse homem, esse grande organizador. Porque eu jogo com ele com outro volante, mas com liberdade desse outro volante sair. E eu quero fazer do que o Eduardo, que jogue, ou quem jogar no lugar do Eduardo, se transforme no terceiro atacante. Entrando por dentro. Pisando na área. Pisando na área, que é um dos defeitos que o nosso time está tendo. Pouca gente pisando na área. Meus meias não estão entrando dentro da área. E a gente precisa que isso aconteça. Eles não podem ficar só no meio do campo, armando, e dependendo que o centroavante alguém faça gol. Os meias têm que chegar por trás, penetrando na área, batendo de fora, chegando numa bola rolada de trás. Tá? Então, o posicionamento do João é isso. Ele é o homem que faz a ponta do losango, e depende muito da movimentação daquele que organiza em relação. Mas ele tem liberdade também de, quando pegar a bola com o corredor, ir embora. Porque se você está jogando com 3 zagueiros, um desses zagueiros se transforma no volante. E aí ele pode ir embora. Essa é uma das outras vantagens do 3 zagueiros. Você pode liberar o teu volante, você não precisa ficar segurando o volante. Um exemplo disso, de um time que joga com 3 zagueiros e o meio está fazendo gol, é o Palmeiras. Sim. Quem faz gol, a maioria dos gols do Palmeiras, ou uma boa parte dos gols, estão sendo feitos pelos volantes, pelos meios e pelos volantes, os homens que vêm de trás. Excelente, porque a gente sempre falou isso na análise, tá povoando a área com pouca gente, não tá adiantando. Desde o primeiro jogo da temporada a gente está falando isso. Não, mas eu já achei que no jogo do Gol já tivemos mais gente ali. Não, a gente... O aproveitamento nosso não foi bom, mas nós tínhamos gente dentro da área. Esse último jogo a gente não pode analisar, porque o primeiro tempo não tinha condição nenhuma, foi um polo aquático. Era chuta para o lado que o nariz está apontando. O campo secou um pouquinho nos últimos 15 minutos. Quando secou um pouquinho, nós criamos 2, 3 chances de gol. Agora, Juninho, nesse último jogo, a gente viu que, com a ausência de Jadson, Santiago lesionado, o Vitória entrou ali com 3 jogadores de meio. E a gente viu que não tinha um 10 fixo, como é o Jadson, que se movimenta bastante, mas que é um 10 que atua mais centralizado. A gente viu que ficava um volante atrás, um veio no meio de campo, e 2 à frente, o Eduardo... Não, mas é o que eu falo, esse último jogo é difícil. Esse último jogo, se o Jadson vai lá, ele não anda, porque tinha barro até para cima da canela, até para cima da chuteira. E o Jadson é um jogador que precisa de um campo bom, um campo seco, jogador de muita técnica, pouca movimentação, pouca pegada, um jogador que faz o time jogar, a bola tem que chegar nele. Do jeito que estava aquele corre abafando, ele ia ter seríssima dificuldade, porque ele não é jogador de dar chutão, é jogador de jogar naquele campo. Tá? Então ali, no primeiro tempo, foi encaixado dentro do que tinha. Era você tentar fechar os espaços onde a bola ia, porque era baga de um lado, baga do outro. Como. Eles acharam um gol num rebote, que nós deveríamos ter saído um pouco antes, ficamos muito encaixados dentro da área. A gente falou exatamente isso. Não também. fomos abafar o chute, o cara acertou um chute com o pé que não era o bom, porque o Leão não é canhoto. De novo, porque ele acertou na final também. E ele acertou um chute de direita e colocou lá na gaveta. Depois um pênalti bobo, né, que nós poderíamos ter evitado. Logo em seguida fizemos o gol, criamos, o goleiro fez 2, 3 defesas maravilhosas. Tivemos chance. Mas não teve jogo, né? Foi 70% sem jogo. Não teve jogo. Esse é um jogo difícil de você analisar o comportamento de qualquer um.
qualquer um. Talvez o único que ficou na posição dele e prejudicado também pelo estado do campo são os goleiros. O resto era que nem uma pelada, assim, era vamos tirar ela daqui. Os dois times, o próprio Remo, mais adaptado ao campo, porque dizem que lá está chovendo há 2 meses, então eles jogaram outros jogos. Dizem, né? Conversei com o Bonamigo, o treinador e outros, que eles nunca jogaram com uma chuva tão forte e o campo tão alagado. Mas que eles vinham jogando com campo pesado e com água. Então eles estavam muito mais adaptados à situação. Até a escolha do treinador muda, né? Por característica. Ah, total. Bom, Enio, a gente sabe que o futebol muito se divide em 4 fases: organização ofensiva e defensiva e transição ofensiva e defensiva. Alguns encaixam ali a bola parada como uma fase também. Quero saber, você, treinador do Vitória, que chegou recentemente, nessas fases, qual que você acha que o Vitória está muito bem encaminhado e qual que ainda precisa ajustar para evoluir? Todas. Todas. Olha que de é sincero. Não, todas. Eu vejo o que o torcedor vê, o que todo mundo vê. Eu acho que nós podemos melhorar muito na nossa marcação. Podemos melhorar muito na nossa saída mais rápida, que é, na modernidade, a transição ofensiva. Né? A transição defensiva, quando você perde e volta, eu acho que nós temos que melhorar. Eu acho que talvez o que nós estamos tendo de melhor é a transição defensiva. É a que mais está ajustada. Não sofre no entrelinhas como já sofreu. O Vitória não está tendo tantos, não está levando tanto susto. Né? Então, por exemplo, meu goleiro não está tendo que fazer 5, 6 defesas no jogo. Então, ali está um pouquinho arrumado. Mas falta muito em termos de melhorar a transição ofensiva em cima de um ponto que nós falamos aqui. O ataque chega, o meio está longe. O meio tem que chegar mais rápido. Então, essa transição tem que melhorar. E eu acho que nós poderemos melhoramos já um pouco também na nossa bola defensiva, aérea. Era um time que tomava muito gol de bola aérea. Está marcando melhor. Está marcando melhor. Então, melhoramos em 2 quesitos um pouco. A transição defensiva e a bola aérea defensiva. Mas podemos melhorar demais a bola aérea ofensiva, que hoje é um ponto fundamental no futebol. Vários jogos estão se definindo na bola parada, no escanteio, na falta lateral. Então, um time que tem uma postura ofensiva boa numa bola parada ofensiva, ele resolve e ele tem uma arma muito grande e a gente está trabalhando isso. E eu espero, né? Hoje nós temos jogadores altos, chegaram 2 zagueiros aí de quase 1,90. Então, eu espero que isso também nos ajude bastante para que a gente possa melhorar esse quesito. Genil, com relação ao pré-jogo, como é que funciona? O centro de inteligência passa análise, a comissão técnica discute, você já molda seu time de acordo com o adversário ou varia a característica? Como é que está sendo esse fluxo? Não, as informações do centro de análise, ela vem logo que termina o jogo, a gente já começa a conversar. Não é só na véspera. Eles têm que me passar subsídio para eu treinar a semana. Então a gente vai conversando e vendo. Ele vai me passar qual a característica do time que eu vou enfrentar, qual a característica ofensiva, defensiva, ponto forte, ponto fraco. E nós vamos trabalhando em cima disso. Se ele tem um jogo, por exemplo, ele me passa, o time jogou no domingo e de repente esse time joga de novo na quarta, me passa outras informações. Senão a gente vai fazendo um pente fino naquelas informações para que quando chegue no final da semana a gente só dê uma repassada. A gente vai passando para os jogadores, a gente passa vídeo do adversário para que eles já comecem a conhecer o que eles vão enfrentar. Eu tenho também por base, o primeiro vídeo que eu passo é o do meu jogo. Eu mando fazer meu jogo para mostrar erros e acertos. O que nós fizemos de bom e o que nós fizemos de ruim. O de bom para repetir, para melhorar, e o de ruim para a gente corrigir. E nada melhor que mostrar para o jogador, porque às vezes você cita para o jogador um erro dele de posicionamento ou alguma coisa, ele te olha assim, ele não acredita muito. Se ele vê no vídeo, ele não pode te contestar. Então, nós fazemos um tipo de uma dinâmica, né, mostrando o meu jogo na apresentação, e a partir daí a gente começa a ver o adversário e se moldando em cima do adversário. Isso vai até o final. Na véspera se mostra um outro vídeo, no dia do jogo, conversa com todo mundo. Excelente. Todo mundo tem função, todo mundo tem isso. Mas é assim, a gente trabalha afinado, mas esse pessoal já vai me passando informação logo no começo da semana. Certo. Eu sou da ideia de que eu não ligo se você vai entrar com 3 zagueiros, com 3 volantes, eu não me importo. Eu me importo com a proposta sendo bem executada. Claro. E no canal a gente conversa muito sobre, eu quero jogar mal e ganhar de 1-0 sempre. Eu falo, gente, peraí, uma coisa não dá show. Outra coisa é ter um desempenho
bom dentro do que se propõe. O que é que Geninho não abre mão do time dele? Você falou de profundidade, eu já tô ligado. Mas o que é que Geninho não abre mão dele, principalmente no campeonato da Série C, com as características da Série C, que a gente sabe que é um campeonato com características de times mais fortes fisicamente. E até que ponto é verdade, para responder para o torcedor, essa história de que desempenho e resultado não necessariamente precisam estar ligados? Não, invariavelmente eles estão ligados. Se você tem um bom desempenho, você tem mais chance de ganhar o jogo. Se você tem um mau desempenho, você tem chance de perder. Nem sempre um bom desempenho te leva à vitória. Perfeito. Né? Às vezes você leva um sufoco desgraçado, o adversário tem 70%, 80% de posse de bola, mete 3, 4 bolas na tua trave, teu goleiro defende um pênalti, você vai no contra-ataque e ganha de 1-0. É sofrido, mas isso acontece. Sim. Então nem sempre o desempenho, isso não é regra geral. O que eu peço para o meu time é que ele tenha na cabeça que nós temos um objetivo a atingir e temos que atingir. E que nós temos condição de entrar em todos os jogos pensando em vencer. Você não pode entrar num jogo tendo dúvida se você pode vencer ou não, tendo medo de perder. Então o que eu passo para eles é que nós vamos jogar. Sempre que possível, às vezes não, que às vezes tem que jogar. Por exemplo, Copa do Brasil, você joga com regulamento. Se eu for lá em Fortaleza e trouxer um bom resultado de lá, eu tenho chance de definir aqui. Mas quando é um campeonato longo, você tem que partir todos os jogos pensando em ganhar. E principalmente é o que eu falo para eles, nós disputamos um campeonato de pontos. Então nós não podemos passar nenhuma rodada sem somar. Se deu para ganhar, você ganha. Se a coisa foi muito ruim, traz um empate. Que às vezes um ponto te classifica ou não. Quando você chega lá no final, às vezes nós estamos vendo classificação de time iguais, a classificação sendo decidida por número de vitória, número de gols. Se você tem um ponto a mais, você não entra nem nisso, você já classificou. Então é importante você somar pontos. Toda vez que você, por exemplo, nós fomos jogar lá em Belém, um jogo horroroso, se você traz um ponto, já era melhor do que nós temos, já era melhor do que nós temos voltado com a mão vazia. Sim. Né? Agora, o que eu cobro do meu time é, cada um deu o seu melhor, deu para você fazer um bom jogo, faça, não deu, pelo menos colabore correndo, lutando, batalhando, ajudando o teu companheiro a jogar. Entre em campo acreditando em você, no que você possa fazer e acreditando na vitória. Se todos acreditarem assim, nós vamos fazer um grupo que pense da mesma maneira em busca de um resultado. E às vezes as coisas acontecem. Geninho, muito obrigado. Vou encerrar aqui, já que Geninho também tem horário, tem que fazer as coisas dele. Um clima realmente muito melhor em 2022, e não é Geninho que está falando, sou eu, do que era em outros momentos. E a gente espera que realmente tudo isso ande também dentro de campo para que o Vitória consiga subir. Geninho, mais uma vez, muito obrigado, te agradeço de verdade. Eu que agradeço. E volto a falar, para pedir a vocês, a pedir ao pessoal, principalmente a torcida, o pessoal da imprensa, um pouco de calma. Nós vamos ter dificuldade no campeonato? Ainda vamos. Eu tenho dito que, até que de maneira indireta, esse novo regulamento favoreceu o momento do Vitória. Porque o Vitória, que eu falei, fez um mau campeonato e está montando uma nova equipe para tentar fazer uma participação melhor aqui. Se você tem aquele campeonato que você classifica só 4, ia ser complicado, porque a tua índice de aproveitamento para classificar era pequeno. Essa primeira fase nós temos 8. Então, nos dá um leque um pouco melhor. Mas nós temos que começar a somar para chegar nesses 8. Agora, as coisas vão acontecer, espero que não devagar, né? não de maneira lenta, mas elas vão acontecer ao natural. Vamos usar esse termo, elas vão acontecer ao natural. Então, ninguém tem varinha de condão de chegar e fazer pim, mudar tudo. Né? Mas, com certeza, eu espero que o time evolua de rodada a rodada e que dentro de umas 2 ou 3 rodadas aí a gente já esteja num nível muito bom, que passe ao torcedor aquela confiança de que ele saiba que ele tem um time com chance de chegar. Acredito que vai mais isso aí, mais umas 2, 3 rodadas. Esse pessoal que está chegando vai estar adaptado ao meio, vai estar adaptado ao clube. Porque a diferença, eu não tenho nada contra, né? Me desculpem, e aqueles que não me entendam errado, mas eu não tenho nada contra um jogador que vem de uma equipe menor do interior, de repente vem jogar no Vitória. A camisa do Vitória é muito mais pesada. O Vitória é um clube de um porte... O Vitória é um clube de Série A, gente. Ele está fazendo estágio na C. Porque o Vitória é um clube de Série A. E é difícil, de repente, um jogador que vem de um time menor
A cobrança da torcida do Vitória é maior, a cobrança da imprensa de Salvador é maior, a cobrança de todo mundo é maior. Então esse jogador tem que saber onde ele está pisando. É um novo local de trabalho, é uma nova situação para ele, e isso sempre demora um pouquinho. Ou seja, nós estamos trazendo um zagueiro colombiano, ele está vindo para um país diferente. Claro que vai ter que ter uma pequena adaptação, né? Mas a gente espera que essa adaptação aconteça o mais rápido possível, para que eles possam render aqui o que rendiam nas suas equipes e que nos fez indo buscá-los, tá? Então, as coisas acontecem ao natural. Se Deus quiser, vai acontecer de uma maneira positiva. Obrigado, gente. Obrigado, deixa o like se você não deixou, tamo junto, um abraço.